Porque ontem eu denunciei aqui um pastor no Rio de Janeiro que fazia leilão de bênçãos. Você lembra do caso? E ele chegou a faturar 3 milhões de reais, o pastor. 3 milhões de reais fazendo leilão de bênção. Quem der mais, eu abençoo, senão perde. É um negócio absurdo. E tem o fiel que acredita, né? Que acredita nos falsos profetas que sempre existiram, existirão. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, eles acabaram concordando comigo, que eu disse, ai da gente se não fossem as igrejas, ai de nós se não fossem as igrejas, né? Você imagine um sujeito desesperado, que perdeu o emprego, a esposa, quebrou a sociedade, quebrou o negócio, que não tem mais saída, em vez de correr para uma ponte, correr para uma igreja e pedir uma orientação ao pastor. Que coisa boa, né? Entrar na igreja católica e falar com o padre, né? Então, eu dou graças a Deus quando surge uma igreja nova. Eu dou graças a Deus. E olha que eu não sou católico, não sou apostólico, não sou católico, não sou evangélico, não sou crente, não sou... não sou. Eu sou cristão, eu acredito no Jesus vivo e já falei aqui 1 bilhão de vezes e falo com o maior prazer, uma honra do mundo, que quando eu quero conversar com Jesus, eu boto o joelho no chão, converso com ele, peço orientação, peço perdão pelos pecados do dia e agradeço as vitórias e os livramentos que ele nos dá. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus nobres, ficam aí, porque vocês vão assistir um vídeo muito interessante, sensacional do Antony Galvão, sinal de alerta vermelho ativado, para que você não ultrapasse o sinal vermelho em questão mental, para não ser idiotizado até o último dia da sua vida e imbecilizado. São essas duas pragas que têm atingido o brasileiro há muitos anos. E principalmente quando o ser humano ouve idiota jornalista bem conhecido, idiotizado, que só porque é um jornalista, é famoso, é conhecido, a mente está travada, mentalmente falando, em questão de religião, e abre a boca para falar bosta, para falar besteira. A minha crítica no campo das ideias, eu não tenho nada contra o ser humano particular, não conheço, mas o idiotizado Siqueira Júnior, que é um jornalista ali do estado do Pernambuco, que é até bem descontraído e ganhou fama mais por conta disso, mas mentalmente falando é idiotizado e imbecilizado. Somente isso, em questão religiosa, e fala um monte de besteira. Porque ele estudou uma coisa, mas infelizmente ele não estudou outra coisa, para entender que toda manipulação religiosa no Brasil é uma praga e tudo isso só prejudica o Brasil. Mas ele vai elogiar. Vamos ouvir aqui o que esse idiota vai falar em questão religiosa, viu, gente? Deixando claro, quando eu trabalho com essas palavras aqui, eu não estou criticando o ser humano particular. É o ser humano dentro do seu campo profissional de trabalho. É a mesma coisa de criticar um jogador ruim de bola dentro de campo. Chamar de pé de rato, o goleiro ruim você chama de mão de alface, perna de pau. Mas não tem nada a ver com o cara particular. É outro assunto, então eu não tenho nada aqui a falar do Siqueira Júnior fora do campo profissional dele de falar dentro do seu trabalho. Então eu estou criticando a ideia. Aí eu chamo de idiota, idiotizado e imbecilizado também. Vamos ouvir. Rapaz, hoje eu abri uma discussão legal, ó. Discussão positiva, tá? Por que eu não falo discussão? O cara já acha que é um problema, né? Que é alguma coisa que pode ocasionar cancelamento, que pode dar problemas e tal. Não, uma discussão muito boa. Eu e 2 amigos fazia tempo que a gente parava pra tomar um café. Porque o pessoal só chama pra tomar cachaça, né? Assim? Aí chamou pra tomar café. Bora, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos jogar a coisa fora. Aí saímos pra tomar um café. E do nada o assunto chegou à igreja. Porque ontem eu denunciei aqui um pastor no Rio de Janeiro que fazia leilão de bênçãos. Você lembra do caso? E ele chegou a faturar 3 milhões de reais, o pastor. 3 milhões de reais fazendo leilão de bênção. Quem der mais, eu abençoo, senão perde.
É um negócio absurdo. E tem o fiel que acredita, né? Que acredita nos falsos profetas que sempre existirão. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, eles acabaram concordando comigo, que eu disse, ai da gente se não fossem as igrejas, ai de nós se não fossem as igrejas. Né? Você imagine um sujeito desesperado, que perdeu o emprego, a esposa, quebrou a sociedade, quebrou o negócio, que não tem mais saída, em vez de correr para uma ponte, correr para uma igreja e pedir uma orientação ao pastor. Que coisa boa, né? Entrar na igreja católica e falar com o padre. Né? Então, eu dou graças a Deus quando surge uma igreja nova. Eu dou graças a Deus. E olha que eu não sou católico, não sou apostólico, não sou católico, não sou evangélico, não sou crente, não sou. Eu sou cristão. Eu acredito no Jesus vivo e já falei aqui 1 bilhão de vezes e falo com o maior prazer, uma honra do mundo, que quando eu quero conversar com Jesus, eu boto o joelho no chão, converso com ele, peço orientação, peço perdão pelos pecados do dia e agradeço as vitórias e os livramentos que ele nos dá. Então, só para que você entenda qual foi o teor do papo, era esse, a gente dizendo que, graças a Deus, tem igreja espalhada em tudo que é canto no Brasil. Lamentavelmente vai ter o lobo, né? Vai ter o falso profeta, lamentavelmente. E uma dessas vai acontecer fatos isolados, vamos dizer assim, fatos isolados. Mas na maioria das vezes, são pessoas que contribuem com a sociedade, volto a dizer, é o cara que sai desesperado de casa ou do trabalho, com problemas, é o cara que não, sabe, ele não tem mais saída. Imagine, ele sai querendo matar alguém, o ex-patrão dele, o colega de trabalho dele, e de repente encontra uma bênção, encontra uma palavra de fé, né? de dizer, calma, o que é isso? Tenha fé, vem cá, vamos fazer uma oração, fecha os olhos. Então, gente, que bom que existem as igrejas, porque se não fosse elas, o mundo já estava acabado, o mundo já estava em guerra de novo, e olha que a gente está beirando a uma. E eu não sei quem foi o escritor, não sei qual foi o filósofo, se foi o cientista, eu acho que é Albert Einstein, eu acho que foi ele que disse assim, a terceira guerra mundial será feita de paus e pedras, né? Jogando pau, não, mas já está acontecendo, você vê a quantidade de facadas por aí, porrada por matando os outros, porrada, dando surra no outro, filmando, porque tem que dar um recibo para alguém, né? De porrada, dando porrada. Então ela já aconteceu. Por isso que, graças a Deus, existem as igrejas, seja ela qual for. Agradeço a Deus por elas existirem, porque é ali onde, na maioria das vezes, a gente encontra uma paz espiritual. É ali onde a gente encontra uma palavra amiga. E seja em qualquer religião, viu? Qualquer religião. O bandista, qual é o outro diretor que é espiritual, kardecista, né? Tem muitas. Eu só digo uma coisa a você. Qualquer religião que fale de paz, eu apoio. Paz. Vocês observam que o cara é tão desorientado do que acredita, que ele falou que ele não é nem católico e nem evangélico, mas ele é cristão. Espera aí, cara. Não tem como ser cristão sem ser um dos dois. Ah, você acredita em Cristo, então que igreja é que você acredita, então? Ele está elogiando as igrejas. O início da fala dele aqui, ele faz uma crítica a pastores que vendem coisas, né? Bênçãos. Ele faz uma crítica. Mas quando ele vai falar de igreja, ele vai elogiar a igreja, ele se mostra um cara idiotizado. Porque ele diz que é muito bom chegar numa igreja e conversar com o pastor, ter uma igreja, que ele fica feliz quando abre uma igreja nova. Siqueira, você está mais perdido do que cego em tiroteio. Primeiro que você não sabe nem o que você é. Você não é católico, você falou, você não é evangélico, você é cristão, acredita em Cristo. Que Cristo é esse que você acredita? Ah, o Cristo histórico. Ah, então você acredita no Cristo histórico. Que Cristo é que você acredita? Porque esse Cristo é constituído pela Igreja Católica. E depois o protestantismo vem modernizando e trazendo doutrinas diferentes e igrejas. Qual é a igreja sua mesmo, ô Siqueira? Ele começa falando umas coisas racionais no canal dele, depois ele vai falar que ele fica feliz quando abre uma igreja nova, mas ele não é de igreja nenhuma. Mas ele fica feliz. Quer falar entra numa igreja católica, vai falar com o padre, que coisa linda. Vai para uma igreja evangélica falar com o pastor. Nossa. Mas ele não é nem crente e ele nem é evangélico. Ele é cristão. Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa, Siqueira, pra você. Se você chegar aqui neste canal e me assistir, eu não tenho nada contra você particularmente, mas de forma religiosa você é idiotizado como qualquer outro religioso no Brasil e imbecilizado. É só isso. E outra coisa, se você estudasse outra área, a não ser só essa área que você
pesquisa e estuda, que é a área jornalística, se você estudasse sobre o início do suposto cristianismo, você vai chegar ali na Igreja Católica, no Concílio de Nicéia. E se você voltar um pouco mais atrás, você vai ver que o cristianismo, que não era nem católico ainda e nem protestante, e o protestante é depois do católico, ali junto, é uma divisão entre as duas vertentes, mas continua o mesmo cristianismo da mentira. Você vai chegar na igreja primitiva, a suposta igreja primitiva. E quando chega ali na questão bíblica que eles dizem que Pedro é o fundador da igreja católica, não faz sentido. E quando o protestante diz que Pedro é o fundador da igreja primitiva e da igreja protestante, também não faz sentido. E eu vou dizer por quê. Quando o Jesus, Bíblia, ele determinou em Pedro que Pedro seria ali uma figuração da igreja, está escrito lá: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Noutras palavras, se é Jesus que fundou uma igreja, seria o nome Igreja Pedrita. Então, seria o pedrianismo, porque era uma igreja fundada em cima do nome Pedro, que quer dizer pedra, ou Cefas, é o mesmo nome. A igreja pedrita não tem nada a ver com a igreja católica e não tem nada a ver com a protestante. Não existe nenhuma igreja com este nome. Talvez o Siqueira Júnior, ele é pedrianista, né? Porque Jesus não fundou a igreja com o nome dele também. Não existe isso. O Jesus bíblico que vocês acreditam, que isso é uma lenda também, né? É criado, inventado, coisa que Siqueira não sabe. Coisa que Siqueira não estudou para saber deste lado aí. Então, a única igreja que seria a igreja fundada por Cristo seria a igreja pedrita. Mas não existe este nome, né? A igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa. Mas só que há uma contradição, porque na própria Bíblia, Pedro tinha mulher. Jesus entra na casa da sogra de Pedro para curar de uma febre. Logo, se Pedro tinha sogra, teve esposa, teve mulher. E no regime dos papas, nenhum papa tem que ser casado. Já é uma contradição. Então Pedro não fundou a igreja católica coisa nenhuma. É a igreja católica que inventa tudo isso aí, que vem inventando tudo isso. Foi inventado no Concílio de Nicéia para cá. 325, no ano 325 para cá. Mas o protestantismo já diz que Pedro, ele é o criador da igreja primitiva e foi o primeiro pastor, porque Jesus disse 3 vezes, perguntou 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Aí cria o primeiro pastor, igreja primitiva. Mas não era cristianismo ainda, era pedrianismo. Pedrianismo, aí vai chegar ali até o paulinismo. Paulo é outro que cria outras doutrinas diferentes dentro do sistema Cristo, o que morreu na cruz, segundo história, segundo lenda. Quando a Igreja Católica forma o cristianismo ali e faz todo este movimento de controle, criando inferno de chamas de fogo, criando purgatório e a puta que pariu, criando trindade e controlando todo mundo, aí vai ter uma revolução ali através de Lutero para criar o protestantismo. Então é uma desgraça mental. E as igrejas surgem com várias placas: Assembleia de Deus, da puta que pariu, presbiteriana da merda do cachorro. Aí aparece Adventista da Sétima Mentira, aí vem Testemunho de Edgar da Mentira, aí vem os mormons mentirosos, aí vem várias placas, são várias placas. Batista da puta que pariu, vem tudo merda, católica de não sei de merda, que merda apostólica romana da mentira, a católica apostólica romana. E, cara, aí o besta, só porque é um jornalista, ele critica, ele desce a ripa
nos charlatães, nos picaretas, que ele faz uma crítica no início aí muito boa, descendo a ripa nos picaretas. Mas ele diz, não, mas eu fico feliz quando abre uma igreja nova. O que seria de nós se não fossem as igrejas? Ô, Siqueira, deixa de ser trouxa, cara. Deixa de ser idiota, cara. A gente precisa de igreja, a gente precisa de creche. A gente precisa de mais escola, mais educação, mais proteção para as crianças. A gente precisa de mais delegacia. Principalmente para prender picareta religioso que fica vendendo na internet profetada mentirosa. A gente precisa de mais delegacia ainda. É isso mesmo, mais presídio. Porque se for prender essa cambada mentirosa que lidera a igreja, que ganha dinheiro através da fé alheia, se for prender, não tem presídio que venha a caber, porque é muito. Tudo na internet, vendendo profetada, vendendo mentira. Tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. A gente vê adolescente, a gente vê jovem, a gente vê senhor, senhora, idoso, tudo mentiroso na internet. Tudo na internet. Nos shorts do youtuber, nos vídeos do Facebook, no Quai, no Instagram, no TikTok, faz nojo. Será que você não vê isso? Igreja é manipulação, cara. Pra que igreja? O que a igreja resolve na cidade? A gente precisa de mais hospital, postos médicos. A gente precisa disso. Mais segurança nas ruas, muita violência. O que é que uma desgraça de uma igreja faz? Só manipula gente trouxa que fica ali dentro da igreja adorando o nada. Aleluia! O nada e deixa de investir na ciência. A gente precisa de mais ciência. Investir mais na nossa agricultura, no nosso solo, que é 100% fértil. Onde planta dá, cara. Ninguém quer plantar mais. Mas igreja lotada de pessoas. Aí você fala, quando a pessoa tá desorientada, vai falar com o pastor. Mentira, quando a pessoa tá desorientada, precisa de mais psicólogo. Precisa conversar com psicólogo, psiquiatra. Entendeu, Siqueira? Você tá mais perdido do que cego em tiroteio, moço. Só porque você é um jornalista bem conhecido e famoso, você acha que você é o dono da verdade? Se é uma coisa que uma pessoa aprende dentro de qualquer igreja, é ser hipnotizado. Todo religioso é hipnotizado para sempre. Se não acordar, igual eu acordei. Passei 25 anos hipnotizado nesta mentira. Isso é uma coisa que nenhum religioso tem, nenhum crente tem. É lucidez. Você vai para uma igreja conversar com o pastor, você vai ser alienado até o último dia da sua vida. Você acha que o pastor vai apenas conversar com você dentro de uma igreja, numa boa, e fica por isso mesmo? O que é que ele vai falar? O que é que o pastor fala na igreja quando você vai procurar um pastor? Olha, vem para a igreja, aceite Jesus como Salvador, que na verdade aceitando ele, as normas dele, e você tem que ser um ofertante, um dizimista, tem que participar dos cultos, das campanhas, para Deus te abençoar. Aí, aquele pastor está transformando o coitado num verdadeiro escravo da fé. Quando vai conversar com o padre, o que é que o padre vai falar? Olha, tem que participar das missas, tem que ser um católico, mas tem que ser um católico praticante, tem que ser fiel. Aí você começa a prestar culto à estátua. Se for igreja católica de Aparecida do Norte, você vai ter que prestar culto a Aparecida do Norte. Se for igreja católica de Santa Maria, você tem que prestar culto a Santa Maria. Uma estátua que tá lá, que não faz nada por ninguém. Deixa de ser trouxa, Siqueira. Vai estudar de onde vem a origem das religiões, rapaz. Você tá mais perdido do que cachorro na mudança, moço. Você atinge aí milhões de trouxas, de gente besta que acredita em você nesse ponto. Você é um bom jornalista, você é um cara descontraído. É um cara que chegou onde chegou por seu próprio mérito, mas infelizmente você é um cara idiotizado e imbecilizado. E o resto é conversa fiada. Você chega no canal de televisão aí, no seu canal aí com mais de 5 milhões de inscritos pra falar besteira. Aí você começa falando uma coisa certa, depois é a mesma coisa de dizer a lama é podre. Mas o que seria da gente sem esta lama? É melhor comer a lama. Você sabe que todo e qualquer líder religioso, sem exceção nenhuma, quer dinheiro, grana. O cara pode até ser honesto, mas ele quer dinheiro, ele quer bom salário. E ele fica o tempo todo pregando o quê? A história de um judeu que ele nem tem certeza que aconteceu. Aí você mostra que de fato você é um cara que realmente está bagunçado a mente sua em questão religiosa. Você disse que você não é nem
evangélico e nem católico. Mas você é cristão. Existe algum cristão que não seja evangélico ou católico? Ah, pode ser que você criou outra vertente aí, né? Tem algumas vertentes aí que dizem que são cristãos. Não, você não é obrigado, Antônio, a ser católico ou ser para ser cristão. Se você acredita no Cristo da Bíblia católica, você tem uma influência católica. Se você acredita no Cristo da Bíblia evangélica, você tem uma influência evangélica. Mas você diz que não é nenhum dos dois. Mas ao mesmo tempo você fala que fica feliz quando abre uma igreja. O cara que precisa de uma igreja, precisa de um pastor, de conselho de pastor e de padre, é um cara que não tem a mente que bate certo, rapaz. É uma pessoa fraca. É uma pessoa que não conhece a vida do jeito que a vida é. A vida é isso aqui, cara. É aceitar o que a vida é e o resto é conversa. É ser uma pessoa honesta na sociedade. É ser uma pessoa estudada. Pode estudar sim. Você não precisa ter qualificações e diplomas, mas você pode sim, com a internet hoje aberta aí, dá pra você estudar o que você querer. Você tem que ser uma pessoa firme aí nas coisas que a vida oferece, coisas boas. Você tem que ser um bom pai de família, ou um bom filho, uma boa mãe, um bom irmão, uma pessoa que não prejudica ninguém nem você. Aí sim. Igreja, pra que igreja? Se acabassem todas essas igrejas, pegasse o dinheiro de todas essas igrejas, vendessem para o governo todo o dinheiro e investisse na pobreza, nos pobres. Não é dar dinheiro para ninguém, não. É abrir empregos. É o que precisa hoje nas cidades. Mais empregos. Nossas crianças estão expostas aí nessas religiões, nessas merdas. As crianças precisam estudar, serem educadas diferentemente, precisam brincar, ter infância, ter proteção. A gente precisa mais de estrutura da medicina. É isso, Siqueira. É um canal como esse, no jornalismo, falar bosta, cara. Você começa falando uma coisa certa, depois você mete bosta pelo meio. Eu quero agradecer um amigo que mandou essa matéria pra mim, que é o Biafra Ribeiro. Um abraço, Biafra, que mandou pra mim esta matéria muito boa. E tá aí mais um vídeo do Antônio Galvão. Eu não tenho nada contra o ser humano particular. Estou criticando a ideia, o comportamento e a crítica dele aqui pra mim. Começa bem, mas depois ele caga na retranca, como dizia meu avô. Meu avô, ele falava o seguinte: um cavalo bonito, quando você coloca os arreios, a sela, a chamada cia, que é um couro que passa por debaixo da barriga do cavalo para prender a sela, e a retranca sai da sela e vem e passa por debaixo do rabo do cavalo e volta de novo para a sela, para dar segurança na sela. Só que quando você faz isso, dá um banho no cavalo, coloca uma sela de luxo, cavalo bonito, maravilhoso. Aí a primeira coisa que o cavalo faz é cagar na retranca. Aí quando ele caga na retranca, aí você sabe o que é, né? Então, meu avô falava, tem gente que começa bem falando uma coisa e mostrando um conhecimento, mas no final, caga na retranca. Então foi o que aconteceu com o Siqueira Júnior aí. Ele começou bem, mas depois a desgraça da mente atrofiada com misticismo joga ele para o campo da idiotice religiosa. O que a gente pode fazer? Um abraço, tudo de bom, fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.